Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque e segundou, dia 8 de janeiro de 2024, galera. Vídeo de ontem arrebentou, só posso agradecer a vocês. Não vi agora quantos views tinha, mas mais cedo já tínhamos ultrapassado aí 7 mil visualizações. Tamo junto, pessoal, muito obrigado mesmo, tá? E falando em 7 mil, estamos muito próximos dos 7 mil inscritos. Se você não é inscrito, eu já peço desde agora, dá aquela moral, junte-se à família, canal Botafogo Digital, não custa nada, tá? Só clicar lá e se inscrever, beleza? Já aproveita, tradicional, né, que eu peço normalmente no final dos vídeos, pedi aqui no início, dá aquele joinha, comenta aí embaixo, vamos logo às notícias do nosso fogão, beleza? Seguinte, galera, Botafogo acabou encontrando um destino para o El Toro, Herisson. Eu sei que muita gente, eu mesmo me incluía nessa galera, que achava que o Herisson ainda poderia ser útil, né, para compor elenco, para ser uma opção, por exemplo, ao Tiquinho. Mas tudo indica que o Botafogo vai trazer, sim, um jogador para ser um substituto natural, não reserva, melhor dizendo, do Tiquinho Soares, e não será o Herisson. O Herisson foi vendido, tá? Informação do GE, o Herisson foi vendido para o futebol nipônico, isso mesmo, e ontem à noite mesmo já embarcou junto com seus empresários para Narita. Onde é Narita? Aeroporto Nacional de Tóquio, né? Então o Herisson aí, boa sorte para o El Toro, que teve, né, um bom momento no Botafogo, mas aí com a chegada da SAF, do Luiz Castro, né, perdeu espaço e também não fazia parte dos planos, melhor dizendo, do Thiago Nunes, tá? Ele foi vendido para o Kawasaki Frontale, tá? A equipe japonesa. Só relembrando que o Herisson surgiu no cenário. Gente, deixa eu limpar aqui, desculpa, limpar meus óculos, tá me incomodando. Aliás, eu preciso trocar de óculos, meta para 2024, trocar porque o meu que eu usava antes quebrou, enfim. E esse aqui não tá muito legal não, fica caindo, tem que ficar toda hora arrumando. Enfim, Herisson se destacou lá no Brasil de Pelotas, jogando a Série B, né? E aí veio para o Botafogo em 2022, tá? Lá no Brasil de Pelotas ele fez 15 gols em 34 jogos, quer dizer, uma média praticamente meio gol, né, por jogo. Depois do Botafogo ele ainda foi emprestado ao Estoril, em Portugal, onde não se firmou, e foi emprestado ano passado para o São Paulo. Lá no São Paulo o Herisson conviveu com lesões, né? Fez só 3 gols, né? Mas para os poucos jogos que ele fez por lá, até foram 2 gols, dá até para lembrar, né? 2 gols contra o Tigre, né, na Sul-Americana, que foram importantes para o São Paulo. Depois teve aquele gol de pênalti na Vila Belmiro, que acabou, de certa forma, até ajudando o Botafogo naquele momento. O Herisson, que é bem novo, né? Até me surpreendi, ele tem apenas 24 anos. Então, boa sorte para o El Toro nessa nova etapa aí de carreira, beleza? Gente, falando agora de um jogador bem mais novo, é o Rafael Porfírio. Já ouviu falar do Rafael Porfírio? Galera, eu sou da época, revelando a idade, né, que os jogadores tinham muito apelido, ou então eram só chamados pelo primeiro nome, né? Mas Rafael é um nome muito comum, né? Assim, tem muitos Rafaéis, né? No próprio elenco do Botafogo tem o Rafael lateral. Porfírio é sobrenome, eu sei que é sobrenome, que não é apelido, mas é um nome diferentão, né? Eu chamaria ele só de Porfírio. Parece aqueles jogadores das antigas, né? Enfim, Rafael Porfírio, de 17 anos. Porfírio, o cara tem 71 anos, né, com esse nome. Mas acho legal nomes diferenciados. O Porfírio, 17 anos, ele assinou o primeiro contrato profissional com o Botafogo, tá? E tem uma multa rescisória aí milionária, tá? 33 milhões de euros, mais de 180 milhões de reais, tá? Informação da BTB Esporte. Então, legal. O Porfírio tem uma história de vida interessante. Ele saiu de Brasília, né, terra natal dele, veio para o Rio de Janeiro ali entre 9 e 10 anos de idade, para a base do Macaé, e depois acabou no Fogão. Ano passado, no Sub-17, ele brilhou, fez 28 jogos e cravou 10 gols
boa sorte aí para o Porfírio agora nessa fase profissional. E deu a declaração, né, tradicional, que estava muito feliz, que era um sonho de infância aí se realizando, né? Ele que acabou de sair da infância, né? 17 anos, vamos combinar que tá recente essa infância para ele. Então, boa sorte aí para o jogador que o Botafogo aposta muito as suas fichas, né? Dá para ver até pela multa rescisória o Botafogo já se protegendo aí do mercado internacional, né? Que fica de olho. Copa São Paulo, por exemplo, o Porfírio não está na Copa São Paulo não, mas só para dar um exemplo, tem muitos agentes, muitos olheiros, né, de clubes, não só nacionais, como também estrangeiros, né, ficam ali de olho e muitos jogadores se destacam na Copa São Paulo e acabam, às vezes, sendo transferidos para o exterior, né, e a gente nem acompanha, nem tem o prazer de ver o jogador jogando aqui no Brasil. Galera, ontem foi o velório do velho Lobo, Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Lá na sede da CBF, na Barra da Tijuca. E o Botafogo teve alguns representantes, naturalmente, né? Além de ex-jogadores que trabalharam com o Zagallo, o Botafogo teve 2 representantes oficiais, o Mazuco, nosso diretor de futebol, e também o nosso presidente, né? Durcésio Melo, estiveram por lá, tá? Inclusive o Mazuco respondeu sobre possíveis homenagens aí que o Botafogo faria ao Zagallo, né? E aspas para Mazuco: temos ações já programadas, é nossa obrigação por tudo que ele representa para o futebol. Foram as palavras do Mazuco para o Jornal Extra, tá? Teve uma homenagem, ainda que singela, né? Mas rápida, pensada rapidamente pela Botafogo Store, né? A loja do Botafogo, hoje no Barra Shopping e em General Severiano, né, as 2 lojas até o momento, que durante esse último final de semana fizeram a promoção de que se você fosse botar o número ou o nome na camisa, né, ou o nome Zagallo ou o número 13, ou as 2 coisas, faria isso gratuitamente. Foi uma ação ali, como eu disse, pensada rápida, né, muito legal, mas óbvio que o Botafogo mesmo, como clube, né, tanto SAF como Botafogo Olímpico, representado pelo Durcésio Melo, o Botafogo fará homenagens ao Zagallo, né? Muito justo, homenagem ao nosso eterno Zagallo, né? Inclusive o Mazuco já deu um spoiler de que uma dessas homenagens deve ser o nome do Zagallo batizar alguma instalação do Botafogo. Quem sabe aí até, tô chutando aqui, tá? O futuro CT, né, do Botafogo poderia ser CT Mário Jorge Lobo Zagallo, né? Uma ideia aí. O Botafogo que homenageia, né? São tantos ídolos enormes do futebol mundial que o Botafogo tem, e o Botafogo costuma, né, homenagear com o próprio Newton Santos no nosso estádio, beleza? O enterro do Zagallo vai ser hoje, tá? Lá em Botafogo, né? No São João Batista. Pessoal, voltando a falar da Copinha, o Botafogo faz hoje o seu 3º e último jogo da fase de grupos. O Botafogo está 100%, mas ainda não convenceu, né? Nos 2 primeiros jogos, vitória de 1-0 sobre o Tiradentes, vitória de 2-1 sobre o Rio Claro, de virada, né? Não teve uma grande atuação, mas o Botafogo é líder do grupo, com 6 pontos. Inclusive, na outra partida, né, eu fiquei de confirmar para vocês, a equipe de Francana perdeu, tomou uma surra, podemos dizer assim, do Tiradentes por 3-0. Então a situação do Botafogo ficou muito confortável em termos de classificação, mas para não depender de outros resultados, a gente sabe que não é boa depender, né, do jogo de fundo, que vai ser mais tarde, o Botafogo precisa pelo menos de um empatezinho contra a equipe da casa Francana, né, lá no estádio Lanchão, né, às 18h30, beleza? Então, pelo menos um empate, o Botafogo, para se garantir. Inclusive, ele vai continuar lá em Franca, se for o primeiro do grupo, tá? Então, é importante isso. Já a equipe francana depende de uma vitória de pelo menos 2 gols em cima do Botafogo, ficou numa situação bem complicada. Importante que o Botafogo aproveite, né, o desespero do adversário e confirme aí os 9 pontos e os 100%
tem tudo para isso, tá? Hoje não vai ter transmissão do Sport TV, tá? Transmissão vai ser pela Cazé TV, aqui nessa plataforma que você está assistindo, o YouTube, tá? E legal que vai ter a narração do Bruno Cantarelli, alvinegro. Posso falar isso? Não. Segredo. O Cantarelli vai fazer a narração do jogo, tá? E fica também a dúvida se o Bernardo Valim, que foi atingido duramente, né? Violentamente no primeiro jogo, retorna hoje, né? E vale dizer que o João Guilherme, que entrou, né, nos últimos jogos, aí, atacante, foi a melhor figura do Fogão. Então, expectativa aí para as 18h30, quem tá saudoso de ver o Botafogo em campo, né? Hoje eu liguei a TV bem cedo e estava passando a repetição, né, o replay do jogo entre o Botafogo e Rio Claro, né? Então hoje, ao vivo, 18h30 na Cazé TV, beleza? Gente, ontem, né, dia de reapresentação do Botafogo, então várias fotos aí, tava um dia lindo, maravilhoso, aliás hoje também tá, mas ontem tava sem uma nuvem no céu, Lonier ali, perfeito para reapresentação, como eu disse, dia dedicado a exames médicos, né, inclusive pelas fotos divulgadas pelo Botafogo, o Botafogo TV também fez um videozinho mostrando a tecnologia dos exames que os jogadores do Botafogo estão sendo submetidos, tanto ontem como hoje, né? Prossegue hoje lá no Lonier, né? Bem interessante. E aí eu falei, né? Não ia ter muitas caras novas. Teve o Jefinho retornando, né? Reencontrando aí o grupo. O John, né? O John que se reapresentou, aliás, se apresentou, né? Teve até também uma entrevista que ele deu chegando no Santos Dumont, né? Aquelas primeiras palavras do goleiro John, expectativa pro ano e tal. E também o Lucas Alter. O Lucas Alter, inclusive, foi o escolhido para ser oficialmente apresentado. Ontem ali, em torno do meio-dia, o Botafogo fez as postagens, até foi engraçado, a primeira postagem que o Botafogo fez, né, sem revelar ainda quem seria, brincou com o sobrenome, né, Alter, né, e mostrou ali como se tivesse alguém procurando, né, reforço muscular, reforço, né, e aí um Alter com o escudo do Botafogo, foi engraçadinho, eu ri. E aí o Lucas Alter vai confundir muito a pronúncia, né, Alter, o Lucas Alter acabou sendo apresentado e ele estava também ontem no grupo do Thiago Nunes, né, da galera aí no Lonier, beleza? Quem foi surpresa, que a gente já tinha até meio que esquecido, foi o jogador Emerson Urso, tá? O Emerson Urso, para quem não lembra, ele se destacou no estadual do ano passado, jogando pelo Audax, né? Inclusive deu trabalho ao Botafogo do Luiz Castro, né, ano passado. O Botafogo acabou assinando um pré-contrato com ele, ele foi para o Resende, emprestado para tentar fazer o Resende subir para a Série A do Carioca, não teve sucesso lá no Resende, depois foi emprestado para a equipe do Ituano e jogou alguns jogos, né, da Série B pelo Ituano, foram 12 jogos no total, passou em branco, não fez nenhum gol, e o que se sabe é que ele deve ser emprestado, tá? O Emerson Urso não deve ficar no grupo do Botafogo. O Botafogo, segundo notícias do Gentili, tá só aguardando ali os exames, né, que foram feitos ontem, continuam hoje, como eu disse, do Urso, para ver que tá tudo ok para ele certamente ser emprestado para algum clube do Brasil, né? Se imagina. Pessoal, então por enquanto, né, vamos aguardar quem será. Comenta aí embaixo, quem que você acha que vai ser o Botafogo agora tá um jogador por dia, né? Quem que o Botafogo vai apresentar hoje oficialmente, né? Pode ser o Savarino, pode ser o Barbosa, Alexander Barbosa, né? Quem que pode ser? Comenta aí embaixo, quem que você acha, ou se hoje o Botafogo não vai apresentar ninguém. Tô ansioso aqui, né? E, enfim, vamos falar do Roleiser? Não, antes de falar do Roleiser, né? Eu vou falar aqui, já que eu comentei do Savarino, surgiu um boato ontem de que o Savarino, que já está apalavrado com o Botafogo, estaria indo rumo ao Parque São Jorge, ao Corinthians, né? Corinthians que, aliás, agora assinou o maior contrato
de patrocínio master do Brasil, né? Uma dessas bets aí. Enfim. Mas por que se deu esse boato? Vou explicar para vocês e já antecipar que já foi desmentido pelo Jorge Nicola, tá? Jornalista que sabe tudo lá de Corinthians, né? De futebol brasileiro também, né? Mas, enfim, já foi desmentido. Mas o que aconteceu? O presidente, o novo presidente do Corinthians, o senhor Augusto Melo, tá? Ele fez uma declaração de que um jogador que estava já tudo certo para vir para um clube estava indo para o Corinthians, porque na hora que ele ouviu o nome Corinthians, mudou de ideia. E aí, algumas pessoas soltaram de que poderia ser o Jefferson Savarino. Mas, tá? Como eu disse, o Jorge Nicola apurou junto a uma fonte lá do Corinthians e a fonte disse que nunca ouviu o nome do Savarino pelas bandas, né? Espero que isso se confirme, né? Seria realmente desagradável, né? O Botafogo ser atravessado aí pelo Corinthians em relação ao Savarino. Então, aparentemente ficou só no campo dos boatos, né? Era bom que o presidente do Corinthians desse nome aos bois, né? Quando falasse assim, não jogasse só pra galera e falasse exatamente de quem se trata, né? Beleza? Vou falar então do Roleiser agora? Espero que pela última vez, né? A novela Roleiser, segundo informações, né, acabou mesmo, já tinha dito ontem, né, que já tinha acabado, o Botafogo já tinha saído fora da negociação, mas as notícias são de que o Botafogo saiu no sábado à noite, né, o Botafogo tinha dado prazo até sábado meio-dia, deu aquela estendida e tal, e o Roleiser não respondeu, simplesmente não respondeu, falei aqui ontem, né, muito feio, e o TF ainda trouxe informações mais detalhadas sobre o que era a proposta do Botafogo, tanto aos Estudiantes, né, de La Plata, como também para o jogador, e era uma proposta assim absurda, né, superior à do Benfica, já tinha trazido isso aqui, né, mas no final valeu o desejo do jogador, né, seus empresários, de uma transferência direta para a Europa. Só que essa transferência não vai acontecer agora, vai ser só em junho, né? Só na janela de junho que o Roleiser vai ser feliz lá em Portugal. Esquece a gente também, né? Me erra, Benjamin Roleiser. Mas a proposta, segundo o Thiago Franklin, era a seguinte do Botafogo: 12, eu falei aqui alguns dias atrás, quem prestou atenção ouviu que eu falei que chegava até 12 milhões de euros, dólares, enfim. 12,6 milhões de dólares, tá? Dólar e euro ali estão similares, né? Na cotação, 12,6 milhões de dólares pelo jogador. Da seguinte forma, 7,2 milhões para o Estudiantes, e o Estudiantes deu ok. E aí é importante, eu fiz um comentário ontem, embaixo do vídeo, mas vou falar aqui porque de repente muita gente ali não consegue ler todos os comentários. Eu comentei sobre, enfim, o que um amigo aqui tinha falado. Nesse caso, né, por mais que os clubes argentinos sejam extremamente duros em negociação com clubes brasileiros, falei isso aqui ontem, nesse caso, o que emperrou não foi, né, verdade seja dita, vamos ser aqui direto e reto, não foi o Estudiantes de La Plata, tá? O Estudiantes deu ok para a proposta do Botafogo e deu ok para a proposta do Benfica, que foi de 9 milhões. Olha aí, mais de 3 milhões de diferença no total, né? Botou na mão do jogador, olha, onde você quer ir? Se você quiser o Botafogo, pra gente tá bom. Se você quiser o Benfica, pra gente também tá bom. Por isso que a decisão recaía justamente para o Benjamin Roleiser, né? Então, só repetindo, 7,2 milhões para o Estudiantes, 5,4 para o jogador, tá? Sendo que salário, né, do jogador não foi revelado, mas seria ali acima do mercado, baita de um salário que o Botafogo ofereceu, e com um detalhe bem curioso, tá? Que eu até não concordo, tá? Vou ser sincerão aqui, comenta aí embaixo se você concorda ou não. O Botafogo botou uma cláusula na proposta de que se o jogador quisesse se transferir para o Lyon em janeiro de 2025, ou seja, daqui a um ano, ele poderia.
né? Porque o Botafogo, claro, percebeu que para ter chances nessa briga aí, nessa negociação, né, briga entre aspas com o Benfica, e o jogador tá vidrado em jogar na Europa, o Botafogo botou essa cláusula no contrato que se ele quisesse ir para o Lyon em janeiro do ano que vem, o Botafogo liberava, beleza, entendeu? Eu não concordo muito, porque eu acho assim, o Botafogo, tudo bem, teria um ano de Benjamin Rolleze jogando com a camisa alvinegra, mas era praticamente sacramentando que só duraria realmente um ano essa relação de Botafogo e o jogador, né, o canhotinho argentino, né? Então assim, mas de tanto que o Botafogo percebeu que o desejo do jogador era jogar no velho continente, né? Botou essa cláusula. E mesmo assim o jogador preferiu ir para a Europa. É algum problema com o Botafogo? Eu sei que muita gente comentou aí embaixo, ainda mais que o vídeo de ontem bombou, né? Ah, do Botafogo não consegue ninguém, não sei o quê. Gente, o Botafogo fez uma proposta muito superior ao do Benfica. Então se o jogador não quis, azar do cara, entendeu? Azar porque, claro, eu acho que seria muito interessante para o jogador vir para o Botafogo, né? Clubismos à parte, né? Porque era um puta de um salário, né? Uma condição de grana maior que ele ganharia também na transferência do que o Benfica ofereceu, mas o cara tá vidrado em Benfica no meio do ano. Paciência, já foge, né, ao que o Botafogo pode fazer. Uma coisa que o próprio TF também comentou em alguns de seus vídeos que eu vi, e é importante a gente falar, pelo seguinte, muito torcedor tá falando, pô, já que o Botafogo tem essa grana toda, por que não pega 12 milhões, 12,6, né, de dólares e oferece em tal jogador, em outros jogadores, né, aí, internacionais, né? Para o Botafogo fazer esse tipo de investimento, além da parte técnica, que o Botafogo, claro, está vislumbrando ter um grande jogador vestindo a camisa 10 do Botafogo, o Botafogo precisa ter noção de que é um jogador que tem um mercado, né, de Europa, enfim, futuro, porque não adianta o Botafogo botar 12 milhões, ou 10 milhões, ou 9 milhões, ou 8 milhões de dólares num jogador que não tem um mercado depois, não tem uma liquidez, digamos assim, né, futuramente. Um jogador mais velho já não é a mesma facilidade, né, de uma venda. Ah, mas está trazendo um jogador já pensando em venda. Essa é a realidade. Não dá para também a gente ser ali tão romântico do futebol, né, de achar, poxa, vamos gastar 12 milhões e não vamos ter nenhum retorno, ou nosso retorno será só dentro das 4 linhas e depois não vai ter, né? Hoje o Botafogo é uma SAF, é uma empresa, né, que ainda não é autossustentável, e o objetivo do Textor né, que daqui a um tempo, alguns anos, o Botafogo seja assim autossustentável, né, com vendas de jogadores, né, enfim, outras formas de entrada de dinheiro, né, e que ele não precise ficar injetando dinheiro como tem feito desde que assumiu o Botafogo há 2 anos. Então é importante deixar claro isso, que o Botafogo vai entrar com tudo, como entrou na negociação do Medina, do Boca Juniors, porque também é um jogador com o mesmo perfil, jovem e com um imenso mercado exterior, de Europa, né, sendo mais claro, né? Ou seja, um jogador que pode vir nos ajudar num ano de disputa de Libertadores, de repente ficar 2 anos, né? Quem sabe? Acho que com Medina a intenção passava por aí, né? E aí sim o Botafogo vender e ter lucro, porque esse é o mundo atual, não adianta a gente fechar os olhos e achar que, né, estamos só no romantismo mesmo, como eu falei, né, de um clube de futebol. O Botafogo, ele quer resultado em campo, mas ele quer também resultado para os seus combalidos cofres, que hoje já estão bem melhores do que estavam há 2, 3 anos atrás. Beleza, pessoal? Estourei todos os limites, já vai daqui a pouco dar 25 minutos de vídeo, mas era importante esclarecer todos esses detalhes. E sim, o Botafogo tem plano B, né? O scout do Botafogo tem vários jogadores aí na mira, né? E naturalmente o Botafogo, desde ontem, já está mirando aí o seu foco, e muito em breve a gente deve saber, para um outro jogador da posição ali
que hoje é ocupado ali pelo Sheik Eduardo, né? Um camisa 10 ali, um meia atacante, beleza? Como eu pedi no início do vídeo, repita aqui o pedido, dá aquela moral, dá aquele like, compartilha esse vídeo, se inscreva e não esqueça de acionar o sininho, beleza, galera? Grande semana para todos nós, tamo junto, valeu!